Oi, oi, amores e amoras. Bom, começamos a nossa primeira live aula, né, dessa nova turma aí do baralho cigano. E coloquei aqui no nosso início essa trilha sonora aí de Oxóssi, que hoje é dia dele, né, que ele possa nos abençoar muito nessa jornada, que ele nos traga muita prosperidade, principalmente, né, para quem vai trabalhar com o baralho, enfim, que seja uma aula abençoada. Bom, para começar assim, ó, eu marquei hoje de falarmos sobre a carta do cavaleiro. E nós vamos falar hoje especificamente só dessa carta, porque eu quero explicar algumas coisas para vocês, mas depois nós teremos então toda sexta-feira, aqui às 10h30 no canal, né, do Templo, essa nossa live aula sobre o baralho cigano, onde eu vou explicar para vocês 4 cartas por aula, ok? Então agora eu vou criar aqui nossa bênção, né, de Oxóssi, para que vocês possam me ouvir. Então, eu trouxe 2 cartas do cavaleiro, tá? 2 cartas diferentes, são dois baralhos, 2 temas, né, 2 artes diferentes do cavaleiro. Mas elas têm os mesmos significados, mesmo que possua, de certa forma, alguns arquétipos que possam parecer um pouco diferentes. O que eu quero ensinar para vocês hoje, tá? Como vocês vão observar todo o contexto da carta. E tem algumas coisas que também sempre vão nos indicar algo. E aqui eu quero começar pela diferenciação. Nós temos o mesmo cavaleiro, todos os significados da carta são os mesmos, mas vocês podem ver que tem um cavaleiro indo para a esquerda, né, para minha esquerda, para lá, e o outro está indo para minha direita aqui, certo? Então, isto é uma parte, é um arquétipo, tá? Nos traz uma informação de todas as cartas, isso vai acontecer em qualquer carta do baralho. E o que é que a gente tem aqui, né? Por que aqui difere? Porque isso não é uma regra. Não tem uma regra, tá? Nos baralhos que diga que o cavaleiro tem que estar indo para a direita ou para a esquerda, que a cegonha tem que estar olhando para a direita ou para a esquerda. Mas o fato de a gente observar para que lado a carta está direcionada nos diz também muitas coisas na hora da leitura do baralho cigano. Por quê? Isso vai ser sempre em relação à carta mestra, tá? Então, vocês vejam que eu tô aqui, né? E aí esse cavaleiro está vindo na minha direção, né? Ele está olhando para mim, aqui. Então, ele vai me dizer o quê? Ele vai me dizer que algo está vindo, né? Que eu estou para receber algo. Se vocês tiverem dúvidas, vão colocando aí. Mas assim, ele tá me dizendo que algo está vindo, né? Tá virado na minha direção. Este outro tá indo. Então, algo na minha vida pode estar fluindo, algo está, né, indo embora. Tudo depende do contexto do que nós estivermos jogando. A outra função também que nos diz, né, quando a carta está voltada para, né, agora aqui, ó, agora desse lado ela tá virada para mim, para a carta mestre, né, ou oposta à carta mestre, pode dizer que ele está olhando para o passado ou para o futuro. Então, isso aqui, vocês veem que tem as duas, são os 2 cavaleiros, mas cada um indo para o lado. Isso são coisas que a gente observa nas cartas que podem nos ajudar. Esse não é um padrão. O que é um padrão na carta, tá? Que absolutamente, tendo ou não tendo, tá? O naipe das cartas, aqui essas duas que eu trouxe para vocês têm, tá? Todas elas vão estar representando um naipe do baralho, daquele baralho comum que vocês conhecem, que vocês jogam pife, canastra, enfim, tá? Então, sempre o cavaleiro, a carta 1,
Posição 1 da mesa real, tá? Ele é um 9 de copas. Vou usar essa daqui, que ela tá mostrando um pouco mais de coisas, tá? Tá maiorzinho. Esse 9 de copas sempre vai nos dizer algo, né? Qual é o significado do 9 de copas? Ele significa, pro baralho cigano, né? Ou para quem joga com o baralho comum, aquele que a gente usa para jogar pif também, ele fala de prosperidade, ele fala ele é um bom agouro, ele fala de coisas boas, ele fala de sucesso, né? De projetos, que os nossos projetos vão fluir, que as coisas vão frutificar, que vai dar tudo certo. Aí o 9 de copas, né? Isso na vida, nas coisas nossas da vida. O 9 de copas, copas é um naipe relacionado aos sentimentos. Então, aqui é uma carta que também fala muito, né, da questão dos sentimentos. De como também a pessoa se sente em relação a algo, né? Mas digamos que saiu lá a pergunta: o que o ser sente por mim? Puxou uma carta só e saiu o cavaleiro. Bom, o cavaleiro, ele fala, né, muito da questão sexual, então ele fala de atração sexual, mas esse 9 de copas, né, além de trazer carregada essa coisa da sexualidade, é uma sexualidade com sentimento, existe desejo, existe atração e existe também um afeto muito bom, tá? Então existe aí a possibilidade de um início de uma relação bem próspera, bem frutificada, ok? Outro exemplo, processo na justiça, né? Vai fluir, como é que vai ser esse processo que eu tenho na justiça? Não importa qual teor que seja. Sai o cavaleiro. Cavaleiro, 9 de copas, vai ganhar e esse processo não vai demorar a se resolver, né? Esse não demorar, gente, não significa que amanhã ou semana que vem. Significa que em relação ao que é normal, ao que é padrão de demora, né, ele vai ser bem mais rápido, tá? Do que outros processos. Então, a gente tem que observar, a gente não pode se limitar só em ser o cavaleiro. E que o cavaleiro representa um homem, tá? O cavaleiro, ele vai representar um homem também, quando a gente vai fazer a marcação das pessoas nas cartas, mas ele é sempre o segundo homem na vida da consultante, tá? Ou do consultante. Por quê? O primeiro vai ser lá o cigano, tá? O cigano vai ser a carta mestra, vai ser ou o próprio consultante, se ele for homem, né? Se for mulher, vai ser a cigana, mas o cavaleiro representa um segundo homem, uma outra pessoa, né? Um outro homem que a pessoa está interessada, né? Se ela é casada, o cigano vai ser o marido e o cavaleiro, então a gente pode marcar o pai, pode marcar um irmão, né? Pode marcar um amigo, pode marcar um filho. Vai ser sempre um outro homem, além do principal, na vida da consultante. Ou do consultante. Quem é o homem principal, gente? Se a pessoa for casada, é o marido, certo? Se for solteira, lá o cigano, né? Não o cavaleiro. O cigano vai ser o pai. E aí todos os outros a gente pode usar para marcar no cavaleiro. Sim, a gente tem outros homens também, né? Assim como tem outras mulheres no baralho, que eu vou explicar isso para vocês, vou contar para vocês em outras aulas, tá? Conforme forem chegando as aulas, eu vou explicando isso para vocês. Outro arquétipo aqui importante, né, do cavaleiro, seja ele indo para a direita, virado para a direita ou virado para a esquerda, vocês vão sempre observar que o cavalo, ele tá numa posição de avanço, né? De galope, e às vezes vai aparecer, né? Pode aparecer aqui algum obstáculo que ele tá saltando, como nessa carta aqui. Esse aqui é o baralho mais comum, tá? Lenormand, aquele que a gente compra por 10, 15 reais. Esse aqui é o que eu mais indico para quem tá começando, tá? A aprender. Ele tem um desenho mais fácil de gente acostumar os olhos e de prestar atenção em todos os arquétipos. Então, olha aqui, ó. Ele tá aqui pulando uma cerquinha, ó. Não sei se vocês conseguem ver, tá pulando essa cerquinha. Então, ele tá seguindo adiante, não importa os obstáculos que ele tenha, não importam as dificuldades, ele tá com foco no objetivo dele.
E ele vai enfrentar todas as dificuldades que surgirem para que ele atinja aquilo que ele deseja. Então esse é um dos arquétipos também, ou seja, ele fala muito disso, de seguir em frente. E o cavaleiro, ele é também o início, né? Pô, posição 1, ele está iniciando a jornada. Ele é o pontapé inicial. Ele é a iniciativa, cheia de determinação, de vontade. Então a gente tem também esses aspectos aqui. Outro aspecto, tá? Que nós temos é que o cavaleiro em si, né? O homenzinho ali, ó, que tá montado, tá? Ele sempre tá meio que acompanhando, né? A posição do cavalo. E seja aqui numa postura mais ereta ou aqui mais arqueada, a postura dele é de movimento, de vou seguir, de andar, né? De ir em frente. Então, tem tudo isso aqui que a gente vê, né? Quando nós vamos fazer a leitura do baralho cigano. Não é só aquela questão de, olha, significa um homem, né? A minha avó paterna jogava carta e era muito interessante, assim, ó. Cada vez que aparecia a carta do cavaleiro, ela dizia que era um homem de bom coração na vida do consultante. Lógico, ela não era uma cartomancista profissional, ela nunca estudou, né? Ela jogava muito pela intuição. Nem sei dizer para vocês se realmente ela jogava com propriedade, porque eu era muito criança, então eu lembro só assim de algumas coisas, eu não tive esse convívio todo. Mas eu lembro muito dessa parte de que ela dizia que era um homem de bom coração, tá? Mas não tem nada a ver com isso, tá, gente? A gente estudando, quando a gente fala de uma característica de personalidade, tá? O cavaleiro é aquele homem também impulsivo, né? Que ele é determinado, ele tem um lado, e ele é muito mais pegado, mais puxado para o lado da sexualidade. Tanto que, quando se trata de saúde, esta carta fala de DSTs, certo? E aí, assim, eu vou trazer para vocês o que uma aluna me comentou, né? Quando a gente estava numa aula, numa mentoria, e eu falando para ela das características lá de cigano, do que fala do homem e da mulher. E o cigano, ele representa mais sentimento, né? E ela disse, nossa, mas para mim isso é mulher, né? Não é, como assim, o homem, né, pelo coração, que o homem só pensa com a cabeça de baixo, aquela coisa toda. A gente tem esse lado também o lado mais, o masculino, mais sexualizado no baralho cigano, através da carta do cavaleiro. Assim como a gente vai ter do homem mais maduro, né? Através lá da carta dos lírios, enfim. Então, eu vou explicar para vocês na próxima aula todas essas questões das marcações e destes homens e mulheres que aparecem no baralho cigano, tá? Então, esses são arquétipos que a gente tem que prestar atenção, a gente não fica somente focado num único ponto. Cavaleiro não significa apenas que é um homem, ou principalmente um homem que está vindo para a vida da consultante, do consultante, tá? Ele é projeto, ele é determinação, ele é seguir adiante, prestar atenção, né? Lógico, no caminho, tem que estar atento, mas não se deixar vencer pelos obstáculos. E qual é o lado negativo dessa carta? Porque todas as cartas, gente, absolutamente todas, têm pontos positivos e pontos negativos. Umas com peso maior pro negativo, outras com peso maior pro positivo, certo? Essa carta, no negativo dela, e a gente vai saber esse negativo, sempre é conforme o que nós estamos perguntando, as cartas que saíram no entorno é que vai nos determinar se ela está respondendo no negativo ou no positivo, tá? Mas o negativo da carta do cavaleiro daí já é medo, estagnação, falta de libido, né? Falta de coragem, de determinação para seguir em frente.
é uma pessoa que se preocupa mais com as dificuldades, olha mais para os problemas do que para as soluções, tá? Então, mas ela é uma carta mais carregada de positivos do que de negativos, mas ela tem tudo isso. Então, nas nossas aulas, no curso lá completo, que se vocês quiserem, né, vierem a fazer, tem gente aqui que tá aqui, que sei que já fez, que tá fazendo, a gente fala desses detalhes todos, né? Vocês vão aprender muito, lá eu explico detalhadamente essas questões dos arquétipos e por que é que a gente tem que olhar, por que é que copas é sentimento, por que paus é espiritualidade, espadas é o mental, isso tudo a gente fala lá no nosso curso, né? Então, assim, aqui são aulas para que vocês conheçam um pouco mais do baralho cigano, descubram se tem esse despertar ou não para ser um cartomancista, mas também para que vocês não se deixem levar, né? Para quem não vai jogar carta para ninguém, mas gosta de fazer uma consulta, vai ter uma noção, não vai se deixar levar por nenhum enganador e tampouco, né, se deixar influenciar, né, pelo cartomancista que estiver atendendo, que infelizmente, como em tudo na vida, tem muita gente aproveitadora, certo? Então, o que eu quero trazer para vocês nessas aulas é esse conhecimento básico, para que vocês ou possam desenvolver o lado cartomancista de vocês, ou pelo menos não ser trapaceado por ninguém, certo? Vejo vocês na nossa próxima aula. As nossas aulas vão ser sucintas, assim, né? Quero até me passei, né? Mas hoje tinha que dar aquele oi, assim, com mais vontade, tinha toda essa benção do Oxóssi, mas essas nossas aulas é para serem em torno de 20 minutos, tá? Toda sexta-feira, aqui no Instagram do Templo, às 10h30 da manhã. Vejo vocês sexta que vem. Forte abraço, beijo no coração.